Gente querida, eu disse para vocês que hoje eu faria uma reflexão nesse ambiente tão gostoso que nós estamos aqui, sobre por que é que a gente precisa de Jesus como amigo. Por que é tão necessário que esses testemunhos que nós temos ouvido do Evangelho, dessas letras que nós cantamos aqui, do Arthur falando sobre como Cristo transformou a vida dele, porque é tão necessário que Jesus seja nosso amigo e porque nós precisamos tanto de Jesus como amigo. E eu quero falar a respeito da amizade de uma pessoa com Jesus, que foi o apóstolo Pedro. Sem dúvida alguma, o apóstolo Pedro tinha um lugar especial no corpo apostólico. Se você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e quando você vê a lista dos apóstolos, o apóstolo Pedro é o primeiro que aparece sempre na lista. Há diversas narrativas sobre coisas que Pedro falou, sobre coisas que Jesus conversou com ele, sobre coisas que Pedro fez. Nós temos inclusive no Novo Testamento 2 cartas escritas por Pedro, quando ele já era líder da igreja cristã. Então Pedro teve uma amizade muito próxima com Jesus. E essa amizade de Pedro com Jesus provocou algumas transformações na sua vida, algumas mudanças de rota e de rumo na sua vida. Eu gosto muito de imaginar Jesus muito bem-humorado com seus discípulos, sabe? Às vezes porque a gente vê pregadores falando, né? Como eu estou agora aqui, falando de uma maneira muito formal, a gente imagina que Jesus sempre que falava com seus discípulos era assim, dessa maneira formal. Não, Jesus sentava com eles, Jesus ria com eles. Humberto Eco, no romance O Nome da Rosa, que depois virou filme, foi um dos romances mais importantes da década de 80. Esse romance era sobre a vida no mosteiro no século XIII. E ele coloca ali naquele romance todas as grandes discussões religiosas e teológicas daquele tempo. E uma das coisas que aqueles monges ficam discutindo no Nome da Rosa é se Jesus ria. Há pelo menos 2 ou 3 páginas de uma discussão teológica sobre se Jesus ria com seus discípulos. Aí chega um momento em que um dos monges diz assim: olha, eu não sei se Jesus ria, mas eu sei que ele me faz rir muito. Jesus me dá uma grande alegria. Então eu imagino Jesus sentado com seus discípulos rindo, contando histórias, sabe, aquelas parábolas todas que Jesus conta. Todas elas têm um fundo jocoso. Todas elas têm um fundo jocoso, porque elas às vezes retratavam cenas tão irreais, como por exemplo, a parábola que a gente mais conhece, que é a parábola do filho pródigo, que fala do pai sair correndo para receber o filho que estava voltando. Olha, hoje em dia, você ver um adulto correndo já é um negócio meio ridículo, né? Ninguém gosta muito de sair correndo na rua depois que é adulto. Cair, então, nem pensar, né? Quem cai na rua, a primeira coisa que sente, sem ser dor, é a vergonha de ter caído. Levanta logo, rapidinho. Eu lembro que eu estava com um amigo andando na rua uma vez, quando eu fazia o seminário, e eu estava comentando com ele justamente isso. Eu estava dizendo: olha, tem uma coisa que eu tenho a maior vergonha de cair na frente dos outros. Eu caio, eu posso ter me estrepado todo ali, mas eu levanto como se não tivesse acontecido nada. E na hora que eu estava falando isso, ele tropeçou e caiu. Aí veio logo uma senhora, aí eu falei para ele: levanta, 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 vamos andando. Ele: peraí que eu machuquei a perna. Eu falei: ah, faz de conta que não aconteceu nada, vamos sumir daqui. Aí veio logo uma senhorinha, chegou perto dele, falou: machucou meu filho? Eu falei: não, ele está muito bem, a gente já está indo. Aí ele falou: eu machuquei um pouco a perna. Ela disse: ah, meu filho, pode chorar, porque isso dói muito. Se você pensa que você vai chorar aqui, você está muito enganado, vamos embora. Então cair é uma coisa ridícula às vezes para o adulto. No tempo da parábola, correr para um homem de posses como o pai do filho pródigo era uma coisa ridícula.
Naquele tempo se dizia que um homem se conhece pelo andar. E principalmente, um homem da alta sociedade se conhece pela maneira dele andar. Aí quando Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse assim: olha, o filho dele voltou para casa. E vocês acreditam o que é que ele fez? Não. Ele saiu correndo para receber o filho no portão. Aí todo mundo, correndo? Saiu correndo. Mas ele saiu correndo na frente dos empregados? Saiu correndo na frente dos empregados. E ele saiu correndo na frente dos filhos? Ele saiu correndo na frente dos filhos. Sabe por quê? Porque o mais importante para ele era receber o filho de volta. Ele estava pouco ligando para o que iam dizer dele sair correndo. Ele estava pouco ligando para isso. O que ele queria era receber o filho de volta. Aí os discípulos todos riam. Mas que é isso? É mesmo? Ele saiu correndo? Saiu correndo. Então quando a gente começa a entender o fundo cultural dessas parábolas, a gente começa a perceber que elas eram muito bem-humoradas. E Jesus era uma pessoa muito bem-humorada. Eu imagino Jesus conversando com os discípulos, trocando ideias, rindo juntos. Mas havia esse discípulo especial, que era o apóstolo Pedro. E Pedro teve uma experiência definitiva com Jesus como seu amigo. Agora, na experiência de Pedro com Jesus como amigo, nós encontramos todas as caracterizações de um amigo verdadeiro que a gente precisa. Todo mundo precisa de amigos. Todo mundo precisa ter bons amigos. E a gente precisa que nossos amigos tenham certas qualidades, tenham um certo perfil, para que possamos considerá-los amigos verdadeiros. Eu separei aqui 5 tipos de amigos que nós precisamos, e que eram exatamente as 5 qualidades que Jesus mostrou ter na sua amizade com o apóstolo Pedro. A primeira coisa que a gente precisa é de termos amigos que nos compreendam, amigos que nos conheçam. E isso aconteceu com Pedro. Pedro encontrou em Jesus um amigo que o conhecia. O primeiro texto que eu quero ler para vocês aqui do Evangelho é um texto de Lucas, onde a gente diz assim, vai aparecer aqui para você acompanhar comigo. Jesus voltou e olhou diretamente para Pedro. E Pedro se lembrou de tudo o que ele havia dito. E então, saindo dali, Pedro chorou. Sabe o que tinha acontecido? Um pouco antes de Jesus ser preso, Jesus estava reunido com os discípulos, onde Jesus estava celebrando a ceia, a Eucaristia com eles. E num determinado momento ali, quando Jesus estava celebrando aquela comunhão com os discípulos, ele disse, olha, isto aqui é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue, porque eu vou morrer por vocês. Aí o apóstolo Pedro falou assim para ele, nós morreremos contigo. Aí Jesus virou para Pedro e disse, não vá não. Você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você conhece a história. E aí naquela madrugada em que Jesus Cristo foi preso, enquanto Jesus estava no pretório, sendo levado pelos soldados romanos, Pedro foi perguntado 3 vezes se ele conhecia Jesus. Por pessoas simples, que não podiam fazer muita coisa com ele, mas mesmo assim, ele negou. Ele disse, não, nunca vi, não conheço, nem faço ideia de quem seja. E na hora em que ele negou a 3ª vez, o galo começou a cantar. E é essa hora do texto que está sendo dito aqui, quando o galo começou a cantar, os olhos de Pedro se encontraram com os olhos de Jesus. E quando
Jesus olha para Pedro. Pedro, naquele momento, descobre que quem o conhecia profundamente era Jesus. Quem realmente sabia quem ele era Jesus. Quem conhecia seus sentimentos, quem conhecia suas limitações, quem conhecia suas finitudes, quem conhecia seus erros, quem conhecia seus defeitos, era Jesus. E aquilo mexeu com ele por dentro, e mexeu de uma forma que o texto diz que ele saiu chorando, porque ele finalmente havia encontrado alguém que olhava para ele e via a sua alma, olhava para ele e via seu coração, olhava para ele e via ele por dentro. A gente está cansado de viver numa sociedade em que somos só mais um rosto na multidão. A gente está cansado de ser só um número, de ser só uma inscrição. Nós estamos cansados das pessoas passarem por nós e darem só um bom dia, e quando perguntam como vai, estão perguntando só retoricamente. Porque ninguém está perguntando como vai para você parar e contar a sua vida. É só um cumprimento, entende? E aí a gente se acostuma com isso. E uma das coisas que mais começam a fazer falta na nossa vida é de gente que nos ouça, de gente que queira nos conhecer, de gente que queira entender como é que a gente pensa, de gente que se interessa pela nossa história, porque sabe que compreendendo quem fomos, vai entender quem somos hoje. É desse tipo de relacionamento que a gente tem falta hoje, não é só fora não, é dentro, às vezes dentro de casa, às vezes a nossa própria família não nos conhece. E a gente fica ansioso para termos alguém que de fato nos conheça. Pois precisamos de Jesus como amigo, porque Ele é o único que nos conhece completa, plena e totalmente. Precisamos de Jesus como amigo, porque Ele, quando olha para a gente, Ele olha para dentro da gente. Ele conhece o nosso coração. Quando nós falamos com Ele, Ele sabe do que nós estamos falando. Ele é aquele amigo para quem a gente não precisa explicar nada, porque Ele já sabe o que é que estamos pensando. Pedro saiu de lá chorando, emocionado, porque havia finalmente encontrado alguém que não parava na casca, mas que ia à sua alma e olhava para ele por dentro. O segundo tipo de amigo que nós precisamos, se é amigo de verdade, é um amigo que nos advirta, sabe? Um amigo que nos avise. Tem um ditado que diz, não é? Quem avisa, amigo é. Nós precisamos de amigos que se neguem a ser meros cúmplices, mas amigos que gostem tanto da gente, que nos amem tanto, que tenham a coragem de chegar para a gente e dizer: você está errado, você está na beira do abismo, cuidado com o que você está fazendo na sua vida. A gente às vezes acha que amigo é aquele que concorda com a gente em tudo. Não, nós precisamos de amigos que nos advirtam, que nos abram os olhos, que mostrem coisas que nós não estamos vendo. Bom, foi o que aconteceu no histórico da amizade de Jesus com Pedro. Eu quero ler para vocês em Marcos capítulo 14, também vai aparecer ali esse texto, quando diz assim: então Jesus voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Disse Jesus a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Esse foi o momento em que Jesus estava quase sendo preso pelos soldados. Um pouco antes de Pedro negar Jesus, ele estava num monte,
Jesus reunido com os discípulos, e ele disse: olha, fiquem aqui orando, porque nós vamos passar agora momentos muito difíceis. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele daqui a pouco seria preso, seria condenado, seria crucificado, ia morrer. Os discípulos iam ficar desnorteados. 3 anos compartilhando, dia a dia, da presença de Jesus, aprendendo com Ele, rindo com Ele, andando com Ele, comendo com Ele, dormindo junto, acordando junto, frequentando as vielas e cidadelas que eles puderam andar. 3 anos, para depois Ele morrer e desaparecer. Ia ficar todo mundo confuso, sem saber o que fazer da vida. Eles tinham abandonado coisas para seguir a Jesus, e Jesus ia sumir. Então ele disse: olha, vamos orar, porque nós vamos passar momentos difíceis. E aí quando Jesus se retira para orar, e aí quando ele volta, ele encontra Pedro dormindo. E aí ele adverte Pedro. E aí ele repreende Pedro. Isso é hora de dormir. Nesse momento angustiante que nós estamos passando. O risco que nós estamos tendo aqui agora. Você não está valorizando o que está acontecendo. Nós precisamos de amigos que nos abram os olhos. Nós precisamos ser amigos que abram os olhos das pessoas. Se são pessoas que amamos, se são pessoas por quem nós nutrimos sentimentos especiais, nós temos essa responsabilidade sim, de avisá-los, de adverti-los. Olha, grande é o amigo que adverte, que abre os olhos. Feliz é aquele que, em vez de estar cercado de cúmplices, está cercado de amigos de verdade, que vão ajudá-lo a ver o que ele não está vendo. Nós precisamos de Jesus como amigo nosso, não porque ele pode nos conhecer por dentro, não porque ele olha para dentro da nossa alma e do nosso coração, não só por isso, mas também porque ele nos repreende quando é necessário, ele nos avisa com a sua palavra como devemos viver, ele nos alerta sobre aquelas coisas que são um risco e um perigo para a gente. Precisamos de Jesus como amigo, porque Jesus é um amigo que adverte, que avisa, que abre os olhos, que não deixa cairmos no abismo, mas avisa antes. A terceira coisa que qualifica um amigo que precisamos, é que nós precisamos de um amigo que não nos decepcione. Porque a maior decepção, sempre a maior decepção que nós sofremos na vida, é justamente com amigos. Uma vez eu estava passando numa rua e encontrei um conhecido meu que estava numa esquina, mas ele estava desnorteado, perdido, olhando para o nada atrás do nada, sabe como é aquele olhar perdido. Aí eu cheguei para ele e falei: rapaz, o que é que houve? Ele falou: olha, acabou de acontecer uma coisa comigo que eu não consigo acreditar que aconteceu. Com o amigo que eu mais confiava, eu acabei de descobrir uma coisa que eu sequer imaginava que ele pudesse fazer. Eu estou aqui tentando digerir isso. Muitos de vocês que estão agora olhando para mim, provavelmente têm histórias graves, sérias, de decepções que passaram com pessoas queridas, amadas, amigos muito próximos, gente de convívio muito íntimo, e que em um momento decepcionou. E foi o que aconteceu também quando Pedro passou um momento na sua vida e ele descobriu que Jesus não o decepcionaria. E não decepcionou. Veja lá em Mateus capítulo 14, tem um trecho que diz que quando Jesus Cristo veio caminhando
sobre o mar. A maioria de vocês sabe desse texto, vários de vocês já viram aqueles filmes sobre a vida de Jesus e se lembram, quase todos os filmes têm essa cena, Jesus Cristo andando sobre o mar, e aí Pedro pede para andar também, e aí Jesus diz a ele, venha. Aí é que entra o texto aqui dizendo, mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. A gente sofre decepção com as pessoas, porque é justamente às vezes no momento em que mais precisamos delas, de uma palavra de apoio que seja, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de incentivo. Toda vez que eu falo nisso, eu me lembro do seu Joel, lá em Teresópolis. Seu Joel era um diácono lá da igreja de Teresópolis, onde eu pastoreei. E era uma criatura formidável. O seu Joel era nosso vizinho, e ele já tinha quase 80 anos, mas uma jovialidade impressionante. Aí a gente se encontrava na rua, ficava conversando, e ele uma vez me contou uma história, dizendo, olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para uma pessoa quando a gente vai visitar essa pessoa no hospital. Aí ele contou, eu tive um problema de coluna, e eu fui internado para tratar desse problema de coluna. E aí foi uma pessoa me visitar, que era um conhecido, muito amigo meu. E ele chegou lá para me visitar, e quando ele perguntou, o que é que você tem? E quando eu comecei a explicar o que eu tinha, ele falou, ih Joel, isso aí se não mata, deixa eu aleijado. Era tudo que eu estava precisando naquele momento. Uma palavra de incentivo e de encorajamento dessa. Às vezes a gente é incapaz de dar uma palavra de incentivo. Em vez de dar uma palavra de apoio e de incentivo, a gente acaba ainda pisando mais na pessoa. E aí a gente se decepciona. Vocês conhecem a história de Jó. Jó passou os momentos mais difíceis na vida dele. Mas quem realmente mexeu com Jó e decepcionou Jó foram seus amigos, que só tinham um discurso de amizade, e na hora que ele precisava dos seus amigos ali para ajudá-lo, seus amigos só o ridicularizaram. Seus amigos só tocaram nas feridas. Seus amigos só souberam zombar e atribuir o que ele estava passando a coisas que não tinham nada a ver com aquilo. Pois nós precisamos de um amigo que não nos decepcione. Seres humanos decepcionam seres humanos. Eu me lembro de uma entrevista do poeta Carlos Drummond de Andrade, dizendo, olha, eu aprendi a não me decepcionar com as pessoas, nunca esperando que as pessoas sejam mais do que o que elas podem ser. Eu nunca espero que as pessoas sejam mais do que o que elas podem ser. Aí eu não me decepciono. Mas é isso. Das pessoas a gente nunca pode esperar a perfeição. Porque às vezes, no momento em que mais precisamos delas, elas não conseguem nos ajudar. Mas quando Pedro mais precisou, Jesus estava ali. Eu gosto desse movimento que o texto mostra. Ele estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Ele estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Nós precisamos de um amigo que nos conheça, nós precisamos de um amigo que nos advirta, nós precisamos de um amigo que não nos decepcione. Por isso precisamos de Jesus como amigo. Mas precisamos também, eu disse que eram 5 coisas, a penúltima coisa, precisamos de Jesus, porque nós precisamos de um amigo que nos conforte, que nos dê alento. Eu quero ler para vocês aqui, capítulo 21 de João. Depois que Pedro negou a Jesus, aí Jesus foi crucificado, morreu e ressuscita
No terceiro dia, na narrativa do Evangelho, no domingo pela manhã, quando as mulheres foram ungir o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio, ele havia ressuscitado. É o que a gente comemora, por exemplo, no dia da Páscoa. No domingo da Páscoa a gente comemora essa ressurreição de Jesus. Pois o Evangelho mostra que quando Jesus ressuscitou, ele se reúne com seus discípulos, e quem ele chama para mais perto dele é justamente Pedro. Pedro, que estava constrangidíssimo, envergonhadíssimo com o que tinha feito, Jesus Cristo chama para perto, e aí diz esse texto: Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez a partir daquele momento. Se tornou um guardador das ovelhas do Senhor. Era de conforto que ele precisava. A última coisa que Pedro precisava naquela hora era alguém para dizer para ele: está vendo, eu avisei. Ou alguém para pisar nele dizendo: você negou a Cristo 3 vezes, você errou, olha só o que você fez. Não, Jesus não faz isso. Se você se der ao trabalho de ler o capítulo 21 todo de João, você vai ver que em nenhum momento Jesus se reporta ao que aconteceu. Ele arma um cenário, sim, para que Pedro se sinta confortado. O texto diz que ele fez uma fogueira, Jesus fez uma fogueira e começou a assar peixe. E quando Pedro chega, encontra aquela fogueira com os peixes sendo assados, que era o que Jesus fazia com seus discípulos. Eles montavam as fogueiras, sentavam-se ao redor da fogueira, ficavam comendo peixe assado na fogueira. E para fazer Pedro se lembrar daqueles dias, quando eles andaram juntos aí, Jesus arma a fogueira, ele reconstrói o mesmo cenário que ele frequentava com os discípulos. E aí quando ele traz Pedro para perto, é como se ele estivesse dizendo: aí Pedro, a fogueira, olha aí o peixe, olha aí você, olha aqui eu. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Era desse conforto que Pedro precisava. A gente precisa de amigos que nos confortem, mas não é aquele conforto só de bater no ombro e dizer: vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça. Não. As pessoas precisam sentir outras pessoas próximas a ela. Conforto que Jesus nos dá é o conforto da proximidade, de nós o sentirmos perto de nós. Precisamos de um amigo que nos conheça, e Jesus olha a nossa alma e nos conhece. Precisamos de um amigo que nos advirta: nós nunca cairemos no abismo por falta de aviso da palavra e de Jesus. Cairemos porque queremos, mas não porque Jesus não avise antes e não mostre antes, porque Ele é um amigo que nos adverte. Nós precisamos, além do amigo que nos conhece, além do amigo que nos adverte, nós precisamos desse amigo que não nos decepciona, que quando mais precisamos, nós sentimos a sua mão estendida e segurando a nossa mão. E precisamos de um amigo que nos conforte, que nos dê o seu abraço acolhedor e nos chame para perto. Mas finalmente, e para encerrar aqui o que eu estou querendo dizer para vocês, nós precisamos de um amigo que nos ame e pague o preço desse amor por nós. E aí, o texto que eu vou ler agora é um outro Pedro. Um outro Pedro. Depois desse Pedro que negou a Jesus 3 vezes, depois desse Pedro que foi chamado para perto por Jesus, agora a gente tem um outro Pedro, transformado pela amizade de Jesus,
transformado pela presença de Jesus. Quando a gente chega no livro de Atos, nós temos um Pedro que está pregando o Evangelho, falando de Jesus, anunciando o amor de Deus às pessoas. E quando a gente lê lá no livro de Atos capítulo 4, a gente lê o seguinte: Pedro, diante de várias autoridades que perguntaram a ele o que é que ele pregava e o que é que ele estava ensinando, ele respondeu: saibam que este homem está são diante de vocês por meio do nome de Jesus Cristo, que foi crucificado e morto, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Uma coisa que o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus é exatamente essa. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte: Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso lugar. Para completar o quadro e o perfil do tipo de amigo que Pedro precisava desse amigo que amava até as últimas consequências. E como esse, só Jesus. A gente pode ter até alguém que dê a vida por seus amigos, diz Paulo. Mas é difícil alguém dar a vida por quem o prejudica, por quem o rejeita. Pois Jesus Cristo deu a sua vida por quem o rejeitava. Deu a sua vida por Pedro, que havia negado a ele. A graça de Deus é exatamente essa. O amor de Deus é exatamente esse. Jesus não deu a vida por pessoas boas, perfeitas, que nunca erram. Jesus deu a vida por pessoas que erram, como eu e como você. Jesus deu a vida por pecadores. Jesus deu a vida por gente que tropeça e cai. Jesus deu a vida por gente que tem sentimentos ruins e sabe que tem. Jesus deu a vida por quem conhece seus defeitos e sabe quais são seus defeitos. Jesus deu a vida por nós, mesmo sendo quem nós somos, mesmo fazendo as coisas que fazemos. Jesus amou até as últimas consequências, dando a sua vida por nós. Esse era o amigo principal que Pedro estava precisando. Ele não tinha alguém que o conhecia apenas, e não alguém só que o advertia, e nem só alguém que não o decepcionava, e não só alguém que o confortava. Ele tinha alguém que tinha vindo para lhe dar vida, para dar a vida por ele, para mostrar o amor e a graça de Deus em toda a sua dimensão, até as últimas consequências. E aí, eu me lembro do testemunho de um chinês na Assembleia da Aliança Batista Mundial em Buenos Aires, em 1995. Subiu um rapaz vindo da China, que havia conhecido o Evangelho e que ia dar, assim como o Arthur fez aqui, ele fez lá sobre como na China ele havia conhecido o Evangelho e conhecido Jesus. Mas ele deu a palavra dele dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês como foi que eu conheci Jesus e como ele se mostrou meu amigo. E aí ele disse: eu estava andando, é como se eu estivesse andando por uma estrada, é a estrada da vida, todos nós andamos pela estrada da vida. Aí eu tropecei, todos nós tropeçamos, e aí eu caí num poço fundo, sujo. Há um momento em que todos nós nos sentimos dentro de um poço, sem esperança, caídos. E eu estava lá. Aí eu percebi que passou a primeira pessoa.
E eu não conseguia sair de lá sozinho, e eu comecei a chamar ajuda. E essa primeira pessoa, quando me viu lá embaixo, ela disse: por que é que você não prestou atenção onde andava? Por que é que você não olhou por onde pisava? Você está aí dentro porque você não prestou atenção. Devia ter prestado atenção. Que pena que você está aí dentro. Me deu as costas e continuou o caminho dela. Aí passou uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa olhou para mim e disse: ah, que pena. Que coisa, você está aí dentro. Mas olha, vamos fazer o seguinte: feche os olhos e faça de conta que está tudo bem. Tenha pensamento positivo, tá bem? Comece a pensar só em coisas boas. Exercite o seu pensamento positivo. Focalize apenas as coisas boas da vida. Vá pensando nisso. Vá tendo só pensamentos bons. Faça aí umas meditações. Faça aí uns momentos de silêncio, de reflexão. Vá fazendo, vá fazendo. E aí me deu as costas e foi embora. Aí eu senti que chegou uma terceira pessoa. Essa pessoa não disse nada. Não me disse nada. Ele se agachou, estendeu a sua mão para mim, perto da minha. Eu vi aquela mão estendida para mim e segurei na mão dele. Aí ele veio me trazendo, eu fui ajudando com os pés e ele veio firmando meu corpo e veio me trazendo e me colocou do lado dele. Aí ele viu minhas feridas, viu todas as machucaduras que eu tinha. Aí ele foi até a água que havia perto, molhou uns panos, começou a limpar e a pensar as minhas feridas, foi limpando a sujeira, foi pensando as feridas. Aí depois ele olhou para mim e disse: olha, venha comigo, fique perto de mim, e eu não vou deixar você nunca mais se perder num buraco como esse que você estava perdido. E aí eu fui seguindo, dizia o chinês, lá nesse testemunho, eu fui seguindo aquele que deu a maior demonstração de amor que eu conhecia, sem palavras, sem discursos, sem mágicas, apenas me estendeu a mão, me tirou do buraco que eu estava, me colocou do lado dele e me leva com ele até hoje, e com ele eu estarei para sempre. E aí ele levantou as mãos e disse: eu glorifico o meu amigo, o Senhor Jesus Cristo. É esse amigo que nós precisamos. É por isso que eu disse no início que eu falaria a vocês sobre por que precisamos de Jesus como amigo. Precisamos de Jesus como amigo porque Ele nos conhece, porque Ele nos repreende e adverte, porque Ele não nos decepciona, porque Ele nos conforta, porque Ele deu a sua vida por nós. É por isso que eu e você precisamos de Jesus como amigo. Nessa noite, nesse encontro de amigos, eu quero convidar você a deixar que esse amigo entre na sua vida, transforme a sua vida. Eu disse aqui no início, Jesus Cristo não veio fundar religião nenhuma. O que Jesus veio foi anunciar o Evangelho.
Jesus veio dar vida a pessoas através da mensagem do seu amor, da sua graça. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para ser nosso amigo. E essa noite, para que a gente não saia daqui do mesmo jeito que entramos, para que a gente saia daqui com o melhor amigo que podemos ter, nós podemos abrir o nosso coração e dizer: eu quero Jesus como meu amigo, e dizer a Ele: Senhor, seja o meu amigo, ande comigo, venha, eu preciso de Jesus comigo, eu preciso de Jesus como meu amigo. E eu gostaria de convidar você a fazer isso. Curve a sua cabeça aí onde você está agora. Vamos juntos à presença do Senhor e vamos responder a essa demonstração de graça e de amor do Senhor, dizendo: sim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu caminho, eu quero Jesus como meu amigo. E eu quero orar por você que nessa noite está dizendo: sim, eu quero Jesus na minha vida. Vamos fazer dessa noite um marco. Vamos dizer: a partir de agora, a minha vida estará mudada, porque eu quero ter Jesus na minha vida. Eu gostaria de orar por você agora. Se nessa noite você está abrindo seu coração para o amor e para a graça do Senhor, quer transformar essa noite um marco da sua vida e dizer: venha Jesus e seja meu amigo, eu quero estar com você e quero que você esteja comigo e que nós dois estejamos juntos, porque eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso desse amigo que Jesus é. Se nessa noite você quer isso, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, se você quer isso, levante agora a sua mão aí e diga: sim, eu quero isso. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Isso, Deus abençoe. Isso, muita gente. Vamos fazer o seguinte: vamos ficar todos em pé, todo mundo em pé. E você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Vocês que querem Jesus como amigo, venham aqui. Muita gente fez isso, então eu quero orar por vocês agora aqui. Fiquem aqui junto de mim, fiquem aqui do meu lado, saiam do seu lugar, venham aqui, fiquem comigo aqui, porque eu quero agora orar por vocês, orar pela vida de vocês, orar pela decisão que vocês estão tomando. Lá na galeria, se há alguém que quer isso, é só descer por aquela escada que você tem ali à sua esquerda, desça e vem aqui para frente, porque eu quero orar por você. É a decisão mais importante que a gente toma na vida. Enquanto o coral está cantando agora, todas aquelas pessoas que essa noite estão dizendo: sim, eu quero Jesus como meu amigo, saia do seu lugar, vem aqui, junte-se a esses que estão aqui, que eu quero orar por você agora. O coro já pode até começar a cantar e vocês já podem vir e fiquem aqui, por favor. É só ir saindo do seu lugar e venha, tá bem? Se você não veio ainda, aproveite, junte-se aqui a esses que estão aqui à frente. Você está dizendo: sim, eu quero Jesus como meu amigo, venha, venha, fique aqui, eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e venha, se mais alguém quiser, agora eu quero orar por você. Faça dessa noite um marco na sua vida. Deixe que o Senhor Jesus mude sua vida e seu caminho.
pouquinho, deixa eu falar com vocês. Vocês estão tomando a decisão mais importante que a gente pode tomar na vida, que é ter Jesus ao nosso lado. É uma decisão de fé, de confiança nele. Então, a partir de agora, vocês estão dizendo, eu confio que ele está comigo. O culto vai terminar, vocês vão voltar para casa, mas vocês vão sair daqui, mas Deus não sairá mais de vocês. Vocês vão sair daqui, mas o amor de Deus não sairá mais de vocês. Vocês vão sair daqui, mas a graça de Deus não sairá mais de vocês. Vocês vão sair daqui, mas Jesus não sairá mais de vocês. Confiem nisso e se apeguem nisso, porque é exatamente isso que fará toda a diferença, tá bem? Eu vou orar por vocês agora. Vocês estão vendo essas pessoas que estão aí pertinho de vocês, que estão de roupa escura. Então eu vou orar por vocês. Daqui a pouco eles vão sair com vocês aqui um pouquinho para entregar para vocês um material para vocês levarem para casa, com um resumo de tudo isso aqui que nós falamos, com mais alguma coisa para vocês refletirem e permanecerem firmes nesse caminho, nessa caminhada com o Senhor Jesus. Então nós vamos orar. Vocês só vão até ali com eles e depois vocês já vão voltar para o lugar de vocês, tá bem? Vamos orar. Senhor querido, nós te agradecemos pela demonstração da tua graça e da tua misericórdia. Nós te agradecemos porque temos em Jesus o melhor amigo que podemos ter. E principalmente te agradecemos agora pela maneira como tua graça e teu amor está tocando em nossas vidas aqui agora. Na vida de cada pessoa que está aqui comigo, nós estamos sendo tocados pelo amor que vem de Jesus. Nós queremos agora caminhar com Ele, na confiança de que Ele está comigo. E com cada um de nós, mudando a nossa vida, mudando os nossos caminhos, fazendo com que nunca mais nos sintamos sozinhos, sabendo que temos conosco aquele que demonstrou o maior amor que podia demonstrar por nós. Temos conosco aquele que nos conhece a alma. Temos conosco aquele que nos ajuda a vencer. Temos conosco aquele que nos conforta. Temos conosco o Senhor Jesus. Dá-nos essa certeza, nós te pedimos. Amém. Amém.